Os espíritos estão sempre ao meu lado, os bons me instruindo e os ignorantes me testando os valores que sempre afirmo que já conquistei. Do livro Mantras de Vida, de Loester. Livro dos Espíritos, a pergunta 525. Entramos num novo capítulo. Influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. A pergunta é: exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, pois que nos aconselham. Eles exercem essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem, ou seja, têm ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. E Kardec coloca uma nota dizendo: imaginamos erradamente que aos espíritos só caiba manifestar sua ação por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem auxiliar por meio de milagres e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Por não ser assim, é que oculta, nos parece, a intervenção que tem nas coisas deste mundo e muito natural o que se executa com o concurso deles. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, inspirando a alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso resulta o que tenham em vista, eles obram de tal maneira que o homem, crente de que obedece a um impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio. No Céu e o Inferno, nós continuamos no capítulo sobre intervenção dos demônios nas manifestações modernas, que é exatamente a atuação dos espíritos que no Espiritismo nós consideramos os espíritos ignorantes e a Igreja chama de demônios. Então, começa com uma citação de um documento que atacava o espiritismo na época, né? As almas dos mortos que Deus proíbe consultar permanecem na morada que sua justiça lhes designou, e elas não podem, sem sua permissão, pôr-se às ordens dos vivos. O Espiritismo diz também que elas não podem vir sem a permissão de Deus, mas ele é ainda bem mais rigoroso, pois diz que nenhum espírito, bom ou mau, pode vir sem essa permissão, ao passo que a Igreja atribui aos demônios o poder de dispensá-la. Ele vai ainda mais longe, visto dizer que mesmo com essa permissão, quando eles acorrem ao apelo dos vivos, não é para se porem às suas ordens. O espírito evocado vem voluntariamente ou é coagido a isso. Ele obedece à vontade de Deus, ou seja, à lei geral que rege o universo. Ele julga se é útil vir e ainda nisso está seu livre-arbítrio. O espírito superior vem sempre que é chamado para um objetivo útil. Só se recusa a responder nos meios de pessoas pouco sérias e que tratam a coisa como brincadeira. O espírito evocado pode se recusar a vir ao chamado que lhe é feito? Perfeitamente. Onde estaria seu livre-arbítrio sem isso? Creiam que todos os seres do universo estejam às suas ordens? E vocês mesmos creem que são obrigados a responder a todos aqueles que pronunciam seu nome? Quando digo que ele pode se recusar, entendo ao pedido do evocador, pois um espírito inferior pode ser coagido a vir por um espírito superior. Os espíritas estão tão convencidos de que não têm nenhum poder direto sobre os espíritos e nada podem obter deles sem a permissão de Deus,
que quando chamam um espírito qualquer, dizem: peço a Deus Todo-Poderoso que permita a um bom espírito se comunicar comigo. Peço também ao meu anjo guardião para me assistir e afastar os maus espíritos. Ou então, quando se trata do chamado de um determinado espírito, peço a Deus Todo-Poderoso que permita ao espírito tal se comunicar comigo. As acusações lançadas pela Igreja contra a prática das evocações não dizem, portanto, respeito ao Espiritismo, visto que elas se referem principalmente às operações da magia, com a qual o Espiritismo nada tem em comum. Ele condena nessas operações o que ela mesma condena, que não faz os bons espíritos desempenharem um papel indigno deles, e, enfim, que ele declara nada pedir e nada obter sem a permissão de Deus. Sem dúvida, pode haver pessoas que abusam das evocações, que fazem disso um jogo, que as desviam de seu objetivo providencial para fazê-las servir a seus interesses pessoais, que por ignorância, leviandade, orgulho ou cupidez se afastam dos verdadeiros princípios da doutrina. Mas o Espiritismo sério desautoriza-as, como a verdadeira religião desautoriza os falsos devotos e os excessos do fanatismo. Logo, não é lógico nem equitativo imputar ao Espiritismo em geral os abusos que ele condena ou as faltas daqueles que não o compreendem. Antes de formular uma acusação, é preciso ver se ela acerta seu alvo. Assim diremos: a reprovação da Igreja cai sobre os charlatães, os exploradores, as práticas da magia e da feitiçaria. Nisso ela tem razão. Quando a crítica religiosa ou cética condena os abusos e estigmatiza o charlatanismo, faz destacar-se ainda melhor a pureza da sã doutrina, que ela ajuda assim a se desembaraçar das más escórias. Nisso ela facilita a nossa tarefa. Seu erro é confundir o bem e o mal, por ignorância entre a maioria, por má fé em alguns. Mas a distinção que ela não faz, outros fazem. Em todos os casos, sua reprovação, a qual todo espírita sincero se associa, no limite do que se aplica ao mal, não pode atingir a doutrina. Em Antologia dos Imortais, a poesia é de Júlia Cortines Laxi. Chama-se Colombina. Mascarada mulher, o rabecão trouxera, morrera em pleno baile a frágil Colombina. E no egrégio salão de culta medicina, o professor leciona em voz veemente e austera: rapazes, contemplai, é rameira e menina, tombou ébria novício, e com certeza era devassa meretriz, mistura de anjo e fera, flor de lama e prazer, Vênus e Messalina. Em seguida, a cortar, rompe a seda sem custo, desnuda-lhe solene a alva pele do busto, afasta indiferente as flores da rendilha. No entanto, ao descobrir-lhe a face triste e bela, o mestre cambaleia e chora junto dela. Encontrara na morte a sua própria filha.